Olá, acadêmicos, como estão? Nesse encontro, veremos mais um passo da construção textual, algo que é fundamental para a compreensão das informações que elaboramos e que lemos. Leia a frase a seguir. As crianças de hoje em dia não respeitam os pessoas mais velhos. Notou algo de errado? Na aula de hoje, vamos descobrir que regras regem nossa escrita para que ela se apresente de forma adequada. Estou falando da concordância nominal. Mas o que é isso? Vamos ver? Concordância nominal é o acordo entre o nome, ou seja, o substantivo e seus elementos modificadores que podem ser o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. O substantivo também pode ser modificado pelo gênero, que pode ser masculino ou feminino, e pelo número, plural ou singular. Sabemos que o substantivo é a classe gramatical que dá nome a coisas, pessoas, objetos, animais e a tudo que se pode nomear. Pois bem, nossa língua é um tanto complexa a esse respeito, já que esse mesmo nome pode ser transformado por diversos elementos presentes no texto no qual ele está inserido. Veja o exemplo a seguir da palavra menino. Menino, menina, meninão, meninona, menininho, menininha, meninos, meninas, meninões, meninonas, menininhos, menininhas. Veja quantas variações são possíveis a partir da mesma palavra. Vamos agora ver cada caso, cada variação de acordo com cada elemento. Começaremos pela variação de gênero das palavras. O gênero é a condição das palavras de serem masculinas ou femininas. Quem determina o gênero e número do substantivo é o artigo. Artigo é a palavra que, vindo antes de um nome, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Indica ainda o gênero e o número dos substantivos. Os artigos podem ser classificados em definidos e indefinidos. Artigos definidos determinam os substantivos de maneira precisa. São eles o, a, os, as. Veja um exemplo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Artigos indefinidos determinam os substantivos de maneira vaga. São eles um, uma, uns, umas. Vamos ver o exemplo. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. É importante observar que, além de definir ou indefinir o substantivo, o artigo determina ou concorda com o gênero do nome. Na frase, o medo de perder tira a vontade de ganhar, notamos que o artigo o acompanha a palavra medo, que é masculina, e o artigo a acompanha a palavra vontade, que é feminina. Nesse caso, dizemos que esse substantivo já tem o gênero definido, enquanto que algumas palavras precisam do artigo para ser consideradas masculinas ou femininas. Veja o exemplo. A gerente da loja de roupas é muito simpática. O gerente da loja de roupas é muito simpático. Veremos agora outra situação que é definida pelo uso do artigo, que é o número, ou seja, singular e plural. O artigo deve sempre concordar com o substantivo que está acompanhando. A gerente da loja de roupas é muito simpática. As gerentes da loja de roupas são muito simpáticas. Outro aspecto importante que podemos observar nessas frases é que o adjetivo, ou seja, a palavra que atribui características ao substantivo, também deve concordar com o gênero e o número. A gerente da loja de roupas é muito simpática. As gerentes da loja de roupas são muito simpáticas. Outra variação interessante do substantivo é o grau. Observe os tipos de grau que podem existir. Grau diminutivo, quando se quer expressar que algo é pequeno. Exemplo. Hoje, ao sair do trabalho, me deparei com um gatinho ferido. Grau normal. Usa-se a palavra em seu formato original. Exemplo. Hoje, ao sair do trabalho, me deparei com um gato ferido. Grau aumentativo. Quando se quer expressar que algo é grande. Exemplo. Hoje, ao sair do trabalho, me deparei com um gatão ferido. Note que, da mesma forma, nos três casos, o adjetivo não sofreu flexão e concorda em gênero e número com o substantivo. Porém, em outros casos, o adjetivo pode também ser flexionado para dar ideia de intensidade. Lógico, sempre obedecendo ao gênero e número. Veja o exemplo. Grau diminutivo. Exemplo. Hoje, ao sair do trabalho, me deparei com um gatinho fofinho. Grau normal. Exemplo. Hoje, ao sair do trabalho, me deparei com um gato fofo. Grau aumentativo. Exemplo.
Hoje, ao sair do trabalho, me deparei com um gato fofão. Bem, estudantes, espero que a aula de hoje tenha sido esclarecedora. Nossa língua é tão complexa quanto fascinante. Até a próxima!